algumas questões de ligação química, né? Umas questões de ligação química, de comparação dos três tipos de ligações que foi estudado. Ligação química. Primeira questão. Analise as propriedades químicas da tabela abaixo, essa tabelinha. Segundo os modelos de ligação química A, B, C e D, podem ser classificados respectivamente. Bom, o que nós temos que observar aqui? A condutividade elétrica em diferentes temperaturas. Por quê? Os compostos iônicos, eles não conduzem eletricidade quando estão sólidos, tá? Mas conduzem em altas temperaturas ou solução aquosa, tá? Ou fundido, na verdade, aqui, né? Quando o composto ele tem já está fundido, digamos assim. O composto covalente, ele é isolante à temperatura ambiente, dependendo, por exemplo, aqui a 1000 graus, ele nem existe, porque ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa, tá? E o composto de ligação metálica, ele conduz eletricidade tanto em temperatura ambiente sólido, quanto em altas temperaturas, normalmente quando ele está fundido ou não. Vamos olhar aqui, ó. A substância A, o ponto de fusão, ponto de ebulição. A 25 graus Celsius, então a substância A é um sólido, não conduz eletricidade. A 1000 graus, se você olhar aqui, é um líquido, então conduz eletricidade. Bom, não conduz sólido, não conduz, mas conduz. Quando fundido, só pode ser um tipo de ligação iônica, tá? O composto B, a gente pode observar que tem baixo ponto de fusão e ebulição. Não conduz eletricidade quando a temperatura ambiente, que aqui, ó, ele vai estar gasoso. E a 1000 graus ele nem está existindo mais, porque a temperatura de ebulição dele é bem inferior a essa. Então, aqui só pode ser um composto de ligação covalente. O C tem uma alta temperatura de fusão e ebulição. Ele conduz a 25 quando ele é sólido e ele conduz a 1000 quando continua sendo sólido. Então, aqui só pode ser uma ligação do tipo metálica, tá? D. Tem uma alta temperatura de fusão, uma alta temperatura de ebulição, é isolante à temperatura ambiente, onde ele está sólido. Aqui nessa temperatura de 1000 graus, ele também continua sólido, porque não chegou a 1248, né? Então, ele não conduz. Se é sólido e não conduz, né? E tem altas temperaturas, só podem ser composto do tipo iônico. Então, aqui seria iônico, covalente, metálico e iônico, seria a letra E, tá bom? Essas questões de comparação, elas são muito recorrentes, ok? A propriedade exibida por um certo material pode ser explicada pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Uma análise laboratorial em um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição. Essa informação descarta a questão de ser uma ligação covalente, porque coligação covalente não tem alta temperatura nem de fusão nem de ebulição. Boa condutividade elétrica em solução aquosa, tá? Então, eu posso pensar em um composto iônico ou um composto metálico, tá? Mal condutor de eletricidade em estado sólido. Então, eu sei que essas características são predominantes de uma ligação do tipo iônica. Por quê? Porque os condutores, as ligações metálicas, elas são boas condutores em estado sólido. Só ligação iônica que não. Então, seria letra D, certo? Mais uma questão.
Para interpretar as propriedades de diversas substâncias, é necessário conhecer a ligação entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre átomos, podemos afirmar que, letra A, entre átomos ligados predomina a força de atração. Força de atração, por exemplo, é quando eu tenho um positivo como um negativo e eles vão se atrair, né? Os opostos se atraem. Ok, isso acontece em ligação química, mas não é o que predomina, tem compartilhamento de elétrons também, tá? Quando se forma uma ligação química entre átomos de sistemas, entre átomos, o sistema formado atinge o máximo de energia. Bom, se eu tento atingir o máximo de energia, eu vou gastar muita energia, então não é favorável, não é um processo espontâneo, né? Processo espontâneo é que se gasta o mínimo de energia para a ligação ser formada, tá? Tudo que tem muito gasto, a natureza não quer fazer, muito gasto de energia. As atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostática. A atração ela pode ocorrer entre, como eu falei, positivo e negativo, né? E a repulsão vai ser positivo e positivo ou negativo e negativo. E ela tem natureza, sim, eletrostática. Ela vai ser devido à força dos elétrons ali de atração ou de repulsão, tá? Entre átomos de ligação, entre átomos ligados, há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Corretíssimo. Estabilidade tem que nos lembrar equilíbrio, ó, é o EE. Equilíbrio, estabilidade e equilíbrio. Esses são as duas, o que os sistemas naturais, eles tendem a ser formados. Eles querem estabilidade, porque isso dá equilíbrio, e querem equilíbrio para ter estabilidade. Então, resposta aqui, letra D.